Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tema meio polêmico: os piores jutsus em Naruto. E quando eu digo piores, tô falando daqueles poderes que aparecem só pra tirar o personagem de um aperto, sem nenhuma explicação convincente, se é que você me entende. Aqueles famosos atalhos narrativos que acabam quebrando toda a atenção e fazem tudo parecer mais fácil. E antes de continuar esse vídeo, já comenta 3 jutsus que vocês acham completamente mal escritos e que se encaixam perfeitamente nessa definição. Na minha opinião, os jutsus que se classificam como ruins nesse sentido são aqueles que os personagens utilizam para escapar, e por consequência esses jutsus não têm uma lógica clara de como ou por que aquilo é possível, o que em inglês chamam de plot conveniente, o que seria conveniência de enredo. E alguns jutsus se encaixam perfeitamente nesse contexto. Geralmente, eles são poderes que nem faz sentido o personagem ter. Isso costuma rolar quando os roteiristas não querem escrever uma luta mais complexa e preferem dar uma atalhada na história. E isso não é algo exclusivo da obra de Naruto em si, já que essa jogada narrativa acontece em inúmeras outras obras. A vantagem é que Naruto não exagera muito nisso, mas claro, ainda tem alguns exemplos bem claros. Curiosamente, esses jutsus de atalho narrativo aparecem mais em protagonistas do que em vilões. Isso causa um efeito narrativo mais aceitável, o que muitos acabam classificando como um foreshadowing. Um exemplo clássico é quando o Madara usa o Limbo a primeira vez. Claro que aquela foi sim uma cena muito épica, mas a forma com que o Madara acabou utilizando aquela técnica foi muito conveniente para ele naquele momento, uma vez que ele derrotou todas as bestas de cauda com um único ataque. O Limbo foi apresentado como um jutsu misterioso, sendo também algo que atiça o espectador. E à primeira vista, muitos que assistem aquela cena ficam se perguntando como que o Madara fez isso e que jutsu que é esse? Querendo ou não, isso cria uma tensão e faz o vilão parecer ainda mais ameaçador. Depois a gente descobre como funciona o Limbo e vê que ele não resolve tudo sozinho, já que ele possui sim algumas fraquezas. Claro, o Madara já teria vencido de qualquer jeito com seu Rinnegan, mas não dá pra negar que o Limbo é de fato um jutsu intimidador e extremamente poderoso. Entretanto, nem todo jutsu inédito é apelão, principalmente se já tinha algum indício dele antes. Por exemplo, quando o Itachi escapa do estômago do sapo utilizado pelo Jiraiya ainda em Naruto clássico, sabemos que aquilo não foi de fato forçado, uma vez que todos nós sabíamos que o Itachi realmente possuía habilidades absurdas. Mas agora vamos falar de casos realmente ruins. Eu separei 4 jutsus que são bem questionáveis em Naruto e que só serviram para salvar personagens ou garantir vitórias que ninguém acreditaria. E curiosamente, todos esses jutsus foram utilizados por personagens bastante queridos dentro da fandom de Naruto. O primeiro jutsu é a Canção dos Sapos, usado pelo Jiraiya, ou melhor, pelos sapos anciões na luta contra Pain. Naquele momento, Jiraiya enfrentava 3 dos 6 caminhos de Pain, e convenhamos, os 3 eram muito poderosos e habilidosos. Os inimigos possuíam a visão compartilhada, o que acabava anulando os ataques de taijutsu do Jiraiya, e ainda tinham a capacidade de absorver todos os seus ninjutsus. A princípio, quando observamos desse ponto em específico, fica claro que o Jiraiya não tinha a menor chance contra os 3 Pains naquele momento. E é aí que entra o Genjutsu dos Sapos. O Jiraiya já havia admitido que não era bom em Genjutsu. Mesmo assim, do nada, os sapos tinham um Genjutsu capaz de derrotar 3 corpos de uma vez. E essa técnica simplesmente surge do nada, com a capacidade de paralisar os seus oponentes. E por consequência, o Jiraiya acaba finalizando os 3 caminhos de Pain. Mas essa solução tirada da cartola para superar um obstáculo tão grande fica meio anticlimática. Seria muito mais emocionante se o Jiraiya tivesse vencido com estratégia, combinando ataques e esforço real. E quando viesse a reviravolta, que eles não estavam mortos de fato, o impacto seria muito maior, porque sejamos sinceros, ninguém acreditou que a luta tinha acabado ali. E não é que o Genjutsu dos sapos em si estragou aquela luta, eu não disse isso em momento algum. E sim, que isso meio que tirou um pouco do mérito do próprio Jiraiya. Mas, como eu disse, ainda não é o pior exemplo dessa lista. Então já fica o alerta, qualquer coisa que vier posteriormente não vai ser nada agradável. E aqui entra o Kakashi utilizando os poderes do Obito, tanto suas variações absurdas com o Kamui, que é o deus da distorção. E por que eu acho uma sacada e tanto do roteiro colocar o Kakashi com os poderes do Obito assim, do nada, naquele momento em específico para derrotar a Kaguya? Não é só o fato do Kakashi possuir o Mangekyo Sharingan em si, e sim o fato de que ele conseguiu simplesmente utilizar um Susanoo perfeito logo na primeira vez que ele tenta, e usando olhos que nem sequer eram dele.
O cara simplesmente recebeu os poderes do Mangekyo Sharingan do Obito e conseguiu utilizar como ninguém, visto que nem mesmo o Obito utilizou os poderes do seu Mangekyo Sharingan com tanto ímpeto quanto o Kakashi em sua luta final contra a Kaguya. Claro que muitos podem tentar justificar o que aconteceu com o Kakashi, tipo, o Itachi implantou um Amaterasu no Sasuke, então dá pra dizer que o Obito fez algo parecido, meio que implantando os poderes do Sharingan no Kakashi, mas ainda assim não deixa de ser forçado a forma com que o Kakashi utilizou esses poderes. A gente sabe que o Obito, por exemplo, foi o Jinchuriki do 10 Caudas, e mesmo com tanto poder, ele acabou sendo nerfado pelo roteiro. E a maior prova disso é que o Obito, que possuía o seu Mangekyo Sharingan por muitos anos e utilizava muito bem, quando ele se torna Jinchuriki do 10 Caudas, ele perde completamente essa capacidade. E posteriormente a esses acontecimentos, temos o Kakashi utilizando um pseudo Mangekyo Sharingan e todos os poderes do Obito de uma forma que nem mesmo ele conseguiu utilizar. Você pode até discordar, mas pra mim isso foi um baita exagero, uma vez que essa foi sim claramente uma sacada para o time 7 ter alguma chance contra a Kaguya. Agora vamos para algo que eu acho ainda pior. O Hine Tensei no Jutsu, também chamado de o Renascimento Hine. Essa técnica simplesmente surgiu para salvar todo mundo que morreu no ataque do Pen a Konoha, e com isso acabou diminuindo muito o impacto daquele arco. Aquela cena em que o vilarejo é destruído pelo Uchiha Tensei é uma das cenas mais marcantes de todo o mangá de Naruto, e em segundos toda a aldeia da Folha foi devastada completamente. Mas no final, Nagato simplesmente decide reviver geral após um discurso no jutsu forçado do Naruto. O vilarejo continuou destruído, é verdade, mas as pessoas estavam vivas. E eu entendo a sacada do autor naquele momento, uma vez que a ideia principal era fazer com que o Naruto conseguisse convencer o Nagato a mudar de lado, e que o sacrifício final dele fosse uma forma de redenção. E também era importante que o Naruto realmente salvasse todo mundo para conquistar o reconhecimento em Konoha que ele sempre quis. Até então isso faz total sentido dentro do arco de Pen, certo? Mas o problema não tá na intenção, mas na execução do mesmo. Querendo ou não, o Hine Tensei foi uma solução milagrosa que simplesmente surgiu do nada. Se o Naruto não salvasse todo mundo, parte da população provavelmente ia acabar culpando ele pela destruição. Afinal, o ataque do Pen tinha como alvo principal justamente o próprio Naruto. Ou seja, se não tivesse essa ressurreição geral, o Naruto não teria recebido aquela festa de herói calorosa no final da história. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O Nagato simplesmente fala: assim, Naruto, eu tenho um sétimo caminho, um jutsu que me permite trazer de volta à vida todas as pessoas que acabei de finalizar. E já que você me convenceu com seu baita discurso no jutsu, eu vou fazer isso agora, nesse exato momento. Claro que o Hine Tensei era extremamente importante para a história, uma vez que o objetivo do Madara era utilizar essa técnica para voltar à vida lá na Quarta Grande Guerra Ninja. Mas nesse caso em específico, o Hine Tensei foi sim um atalho narrativo que acabou enfraquecendo o peso emocional do arco. Mas ainda assim, o Hine Tensei passa longe do pior jutsu dessa lista, cara, não dá nem pra comparar. E eu quero que vocês tentem adivinhar qual jutsu vai levar o título de pior Deus Ex Machina em Naruto. E se você pensou no Itachi Uchiha, pois é, toda essa honra vai para o personagem utilizando o seu poderosíssimo Izanami. E o cenário é o seguinte: o Itachi tá lutando contra o Kabuto, mas ele não pode matá-lo, porque se isso acontecer ele não vai conseguir parar o Edo Tensei. Então ele precisa controlar o Kabuto de alguma forma e fazer ele encerrar a técnica. Só que o Itachi também não pode lançar um genjutsu comum, porque o Kabuto fechou seus olhos e tá lutando só com seus sentidos do modo sábio. Essa era uma luta perfeita e de altíssimo risco, já que a dupla Itachi e Sasuke encontravam-se em dificuldades em lidar com as habilidades complexas do Kabuto. E com todas essas limitações na jogada, o que todos nós esperávamos é que tanto Itachi quanto Sasuke fosse bolar uma estratégia inteligente para poder vencer. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e de forma milagrosa surge-se um jutsu que resolveria todos os problemas da dupla Uchiha naquele momento. E esse jutsu é o Izanami. Pensa comigo, um jutsu que não finalizaria com o Kabuto e que permitiria com que o Itachi o controlasse, e a luta, consequentemente, acabaria na mesma hora. E para fechar com chave de ouro, é claro que esse jutsu nunca tinha sido mencionado antes. Convenhamos, quando tudo parecia perdido para a dupla de irmãos Uchiha, o Itachi simplesmente solta do nada: eu tenho uma técnica que pode resolver tudo. Não dá pra negar que isso é conveniente demais.
E o Kishimoto sabia que isso era meio forçado, porque ele fez o Izanami ser o jutsu mais complicado de toda a série, talvez para distrair o público com a dificuldade e dizer: olha, é muito complexo para reclamar. Você pode até dizer que o Izanami foi pensado para ser um complemento do Izanagi, e sim, na mitologia shintoísta, o Izanagi e o Izanami são figuras relacionadas, então fazia sentido que os dois aparecessem, mas mesmo assim, a gente nunca tinha ouvido falar do Izanami antes desse momento. O Izanagi, por outro lado, foi um jutsu bem desenvolvido ao decorrer de Naruto Shippuden. A primeira vez que ele apareceu de forma canônica foi na luta do Sasuke contra o Danzo, e não foi uma sacada para acabar com a luta fácil, mas para deixar todo aquele combate ainda mais interessante. Quando Obito utilizou contra a Konan, o público já sabia que o jutsu existia, então fez sentido. E na minha opinião não foi um poder milagroso tirado do nada. O Izanami, porém, foi usado pela primeira vez justamente na luta contra o Kabuto, e coincidentemente, era perfeito para quebrar o Edo Tensei. Então sim, é um fato que o Izanami estragou a batalha de Itachi e Sasuke contra Kabuto, e isso é inquestionável. Mas e aí, você acha que ficou algum jutsu de fora dessa lista? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você chegou até aqui é porque você provavelmente gostou e muito desse vídeo. Se você concorda comigo, deixa o seu like, hypa esse vídeo, se inscreve no canal e claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não aceita verdades difíceis de se engolir em Naruto. Ativa também o sininho das notificações para você estar recebendo os próximos vídeos. E pegando carona com o Kamui do Obito, eu te espero no próximo vídeo. Fui!